Continuando ontem, nós estávamos falando, né, citando Jesus sobre os raios cósmicos. E citando Jesus, ele dizia, né, pede e receberás, abre a porta para que eu possa entrar, e a gente acaba por ansiedade fechando a porta antes que ele entre, né? Não é Jesus que vai fazer as coisas pra gente, é o Cristo que entra no nosso coração, é essa conexão, não é? A inquietação, olha o que aconteceu hoje, né, nessa academia. Tudo deu perrengue. Sai a energia cortada, cai tudo, né? Aí você começa tudo de novo, vai ter que abrir outro link para reunião. A inquietação que nessa época surge de forma positiva em meio à inércia dos seres humanos é dissolvida pela frequência vibratória que gradativamente aumenta a força que abrange a vida. Então está dizendo, né, que essa inquietação, ela vem não é uma inquietação negativa, é uma inquietação positiva que leva as pessoas a se tornarem buscadores, né? Porque quando nós estudamos as iniciações, de uma forma geral, mas as iniciações, entre aspas, porque a iniciação é um dos estágios, né? Começa como buscador. E depois tem mais um, depois tem a iniciação e etc. Só que só a iniciação são 7 estágios dentro dela. 7, se eu não me engano. Então, é muita coisa que nós precisamos passar, né? Só que, a partir do momento que nós somos os buscadores, nós estamos dando um passo em direção à evolução, né? E eles vêm a nós. Então, quanto mais vontade, né? Nós falamos bastante ontem do primeiro raio. Quanto mais vontade eu tenho, mais protegida eu fico, porque o primeiro raio é o raio do Arcanjo Miguel, é o raio da força, do poder. Então vejam como o primeiro raio, ele tem uma missão importante na nossa vida e tudo começa com ele. Porque sem a força de vontade, a gente não passa do estágio de buscador, né? E aí então as frequências vibratórias que estão sendo sempre e cada vez mais intensamente enviadas ao planeta Terra, o que vai acontecer? Nós absorvemos mais, porque nós estamos mais aptos a receber essas frequências. Quanto mais puro, olha a Academia Quântica de hoje com a camomila, né? De vez em quando vem. Quanto mais puro nós estamos, mais absorvemos essa luz. Por isso, nós acabamos nos transformando de uma maneira muito mais potencializada, vamos dizer assim. Mais rápida, aparentemente mais rápida, aparentemente. Então, o que para o outro é complicado, é difícil, não entendo nada, quando você chega aqui, nesse estágio, você não só compreende, porque não é com essa mente que você tem que entender. E a pessoa acha que se ela não entender, ela está fora. Não é assim, porque é com esse aqui. É com esse. Primeiro você assimila. E você fala, que bonito, gostaria de entender melhor essas coisas. E tá tudo bem, Nem sequer os cientistas podem fugir à realidade dos fatos. Ou seja, essas coisas estão acontecendo, para a humanidade. E isso aqui envolve todos. O corrupto, o cientista, o andarilho, qualquer pessoa daquela outra religião, mesmo que não entenda nada ou não acredite, né? Quando um discípulo que se encontra no caminho à luz se move ao impulso da época atual, certamente ele experimenta uma vibração acelerada em sua evolução. Por quê? Ele está dizendo quem? O discípulo. O discípulo não é o buscador. Vou repetir os estágios, né?
o buscador, o aspirante, o iniciado, que eu disse que tem um montão de camadas para se galgar, né? Degraus, porque essa aqui é a escada de cristal, né? O devoto e o mestre. Então, o iniciado, ele está no meio dessa história. O mestre é uma espécie de mestre ascensionado, só que encarnado. Ele é só mestre, não é ascensionado, que a ascensão é você deixar sair dessa estrutura física e ascender a um nível mais sutil, né? E antes de você ascensionar, você precisa ser mestre, né? E então estamos lá, né? Nessa jornada que não importa, porque você disser assim, mas se eu ainda for buscador? E se eu te disser que você é discípulo? E se eu te disser que você pode ter elementos de um dentro do outro? Talvez você seja um buscador, mas dentro das qualidades do buscador, você já começa a apresentar elementos qualitativos para o discipulado, certo? O discípulo também, o buscador é uma vontade. O discípulo dentro da... Gente, as coisas não são assim, estanques. As coisas são todas no presente. Então, como é que eu posso primeiro ser iniciado, depois ser isso, depois ser aquilo, né? Primeiro ser buscador, perdão. Então, como que eu posso? Porque já estou pensando tudo junto e misturado. Como que eu posso? Eu posso porque as coisas estão todas no agora. Então, se eu sou discípulo, se eu sou iniciado, se eu sou mestre, se eu sou devoto, tudo está no agora. Então eu desenvolvo no agora elementos de todos esses. E talvez como se fossem vários álbuns de figurinha. Vários álbuns de figurinha. Aí você tem um álbum para o buscador, um para cada um, né? E aí você tem aqui no álbum do buscador, você tem 10 figurinhas. E aí você tem uma figurinha que você conseguiu desenvolver, que é do mestre, do estágio de mestre. Você tem 5 figurinhas do iniciado. Você tem 3 figurinhas do buscador, do discípulo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Você vai colando e a vida vai te trazendo provas. Até que você, para ser mestre, né? Para você ser mestre, você fechou os álbuns. Aí você colou todas as figurinhas, né? E as coisas vão acontecendo. Assim, simples assim. Sempre no agora, sempre no agora, sempre no agora. Que é o único tempo que existe, né? O passado já foi, ele foi um agora, né? Mas o futuro é agora. No futuro eu estou aqui agora, criando possibilidades, né? Quem já assistiu aquele documentário Quem Somos Nós, mais próximo do final, tem uma cena onde ela sai do cinema e ela vê um casal e tal, e aí assim, tudo energia, muito linda, naquele curso sobre o tempo, aquela sequência de aulas sobre o tempo de Cronos para Kairos, que é o tempo de Cronos é o mais voltado para a terceira dimensão, e o Kairos é o tempo de Deus, né? Mais voltado para o agora. Então ela vê esse casal, eu acho que ela queria ter um namorado, e aí ela vê um monte de bolinhas assim, com cenas dentro. Que são essas cenas? São as possibilidades, né? Como diz o Deepak Chopra, as infinitas possibilidades. E qual dessas cenas você escolhe? Ontem nós estávamos falando da cura, que nós não podemos terceirizar, né? Não é que nós não podemos, nós não devemos. Eu posso procurar uma ajuda? Pode sim, pode sim. Mas tanto aquele que busca ajuda como aquele que vai ajudar
precisam ter em mente que eu que busco, eu tenho que fazer a minha parte. Senão, não vai encher o álbum de figurinha, né? Nenhum deles vai, quer dizer, vai ter uma aqui, outra lá e vai demorar, né? Aí eu tenho a parte daquele que vai cuidar de mim, que precisa deixar claro que você não é o rei da cocada. Eu te dou uma parte e você faz a outra. Isto aqui é a mesma coisa. Eles dão uma parte pra gente, isso aqui é cura. Eles dão uma parte pra gente e nós fazemos a outra. Eles estão irradiando luz para nós. Eles dizem assim, né? Eles percebem que tem um buscador. Nossa, agora eu preciso falar. Quando nós vemos um novo buscador, é momento de festa. E nós cercamos o buscador para envolvê-los na nossa luz. Contudo, existem buscadores que precisam de escolas mais suaves, porque não aprendem a praticar o perdão. Não aprendem a observar seus próprios medos, as suas próprias inquietações no sentido negativo. Porque os inquietados têm inquietação que é positiva, por exemplo. Isso aqui, eu quero mais que isso. Eu quero entender mais. Eu quero... Compreende? É o buscador. Então, o próprio nível de buscador tem vários estágios. Então, não adianta você ler todos os livros, seguir vários canais, fazer várias escolas, se você patina no essencial. Se você aponta o dedo, se você fala mal do outro, se você julga, né? Se você tem medo, se você fica com raiva. Hoje, a hora que eu vi que tinha caído tudo e o que eu colocava no computador para mandar, né, para o grupo, o link, não ia simplesmente. Não ia. Disse assim, o sistema está sobrecarregado. Então, tudo que eu colocava lá não vinha. Eu tive que abrir 2 vezes. Na segunda vez, o WhatsApp não queria abrir, porque eu tinha que renovar, né, mostrar, fazer a conexão, o WhatsApp web, né, mostrando o QR Code, né, gravando o QR Code. Ou seja, teve uma hora que cutucou, né, deu aquela raivinha, aí eu... Não tem outro caminho, não tem outro caminho, só tem esse caminho, só tem esse. Então, certamente ele experimenta uma vibração acelerada em sua evolução, porque a tua frequência vibratória vai mudando. Por isso nós falamos constância, constância. Senão não vai, né? E diz assim, o que em outros tempos não era possível, você fica aí. E o que em outros tempos não era possível. Agora as coisas estão mais fáceis, né? Cada vez mais célebre e em profusão. Novos conhecimentos surgem à tona, porém as consequências kármicas também se apresentam de forma acelerada, trazendo pressão sobre os filhos do homem para serem por eles neutralizadas, né? Lei da neutralidade, olha as leis aqui, né? Lei da neutralidade, não se esqueçam, esse é o melhor curso de todos nós, essa aqui é a nossa pós-graduação, que é metade ciência, metade metafísica, espiritualidade, neutralizadas por meio do amor, que é outra lei, face à lei da compensação. E assim, nós vamos entendendo que tudo que acontece, toda a organização do processo evolutivo do universo vem de leis. Não é assim. As coisas têm leis que regem e que conduzem as pessoas.
no processo evolutivo. Então, por exemplo, a lei do silêncio, por exemplo, ela está atrelada a outras. Porque as coisas são assim, todas concatenadas, parece uma grande engrenagem. Quando eu estudo uma determinada lei que está diretamente próxima entre elas a lei do silêncio, esta lei, quando eu pratico, ela aciona a lei do silêncio dentro de mim. Então eu sinto vontade de aquietar um pouco a minha mente, não é de meditar. Também, né? Também. Não é meditar assim. Meditação se faz de diversas formas. Mas de aquietar a mente e permitir que meu coração fale. Que a conexão com este aqui seja mais potente, vamos dizer assim. Então, meus amores, vamos ao nosso exercício meditativo de hoje. E por falar em silêncio, hoje nós vamos meditar aqui, só na visualização. Porque os nossos exercícios meditativos, 98% são de cocriação. Você tem que usar a sua capacidade de imaginar as coisas. Isso porque você começa a trabalhar mais o seu hemisfério direito, né? Porque o esquerdo já está, de certa forma, potente, que é o nosso ladinho mais racional. E nas meditações, na academia quântica, né? Nós vamos trabalhando a criatividade. Eu preciso desenvolver isto aqui para que eu possa ser um co-criador. Como o co-criador age? Criando aquilo que ele quer. Primeiro ele desenha. Imagina. Vamos supor, a casa, o carro, o apartamento, né? Você imagina aquilo que você quer. Só que sem a conversa com esse aqui, nada feito. E aqui não é uma aula de cocriação. É preparação para serem co-criadores. Porque não é de uma hora para outra. Tem gente que já tem facilidade, então, de fazer isso. Então, quer dizer que você não precisa mais de jeito nenhum, porque nós contamos com você para ser co-criador de uma nova terra. Por isso, os códigos de renovação do ser para a nova terra. Certo? Então, vamos lá. Eu quero te ver bem feliz. Então, sinta-se muito feliz. Você está sentado num parque, na areia, na praia, onde você quiser. E você está aí, feliz, rindo, sem motivo. Nossa, como assim? Rindo sem motivo. Você está tão em equilíbrio, tão em equilíbrio. Você saltou da coragem para a neutralidade, da neutralidade para o amor. Estamos falando em frequência vibratória. Do amor você passou por mais algumas, até você chegar no humor, no bom humor, na alegria. E como disse Ananda, a alegria é um dom divino. E você está rindo para a vida. Você está feliz com a vida. Você é conosco. Você é com a natureza. Você é com a terra em que você toca os pés, seja lá onde for. Você é com o oxigênio. Você é com a água, com as folhas das árvores, com as aves, com os insetos. Você é com o rio, você é com o mar. Você é. Você é com Gaia. E quando você sente que é com Gaia, você vê o planeta Terra com um campo de forças, uma energia cristalina que envolve o planeta Terra.
E eu te garanto, esta energia vem de você. Vem de você. Porque quando você é com letra maiúscula, você é Deus em ação. E quando você é Deus em ação, você cria um mundo novo. Quando você é Deus em ação, você cria, você manifesta uma vida melhor para a Terra, para toda a humanidade, para você. Aprenda a ser este pilar de luz para ti e para o universo. Gratidão, eu sou Gaia e eu sou Hermes. Eu sou Hermes, também conhecido como Trimegisto. Este que veio trazer as leis básicas para que você possa entender a organização da vida. Se você não entender o básico, não pode entender a vida. Gratidão, tenha um lindo dia. Não vá embora. Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.